capítulo 15, nós vamos lá no versículo 11. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou levantar-me e irei ao meu pai, e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, e abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: traz-me depressa a melhor veste e vista-lhe, e põe-lhe o anel no dedo e calça os pés. Traz também um novilho gordo, matai-o, comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festa. Palavra da salvação. Glória a vós. Veja como a Igreja Católica Apostólica Romana é sábia. Nós vivemos um período, deixa eu ficar mais para cá o microfone, né? Está dando interferência. Nós vivemos o período da Quaresma, onde nós recolhemos dentro de nós, e especificamente esse ano, o tema foi rasgai o coração e não as vestes. Rasgar o coração, ser verdadeiro com Deus, consigo mesmo, porque nós vivemos, infelizmente, de aparências. Dizemos que está tudo bem, quando dentro de nós está tudo corrompido, quando dentro de nós tem mágoas, ressentimentos, rancores, quando dentro de nós guardamos situações que aconteceram no passado, trazemos até os dias de hoje, e isso tem feito-nos mal. Por isso a igreja, instruída pelo Espírito Santo, propôs esse tema para nós. E aí, depois de passar pela belíssima Semana Santa, um momento profundo onde nós temos um encontro pessoal com Jesus, onde nós celebramos sua paixão, morte e ressurreição, e acreditamos que Ele está vivo no meio de nós, que a morte não pôde detê-lo, que Ele venceu todo o mal, e assim nos dá a garantia de que também nós vamos vencer todo o mal que há em nós. E aí o Santo Padre, o Papa João Paulo II, eu tenho um gosto muito grande por esse Papa. Ele institui então na igreja, no final de semana depois da Páscoa, a festa da misericórdia. Uma festa onde nós comemoramos que a misericórdia do Senhor alcança a humanidade. Jesus morre na cruz para a salvação dos homens, para a minha e para a sua salvação. Jesus morre na cruz para a salvação dos seus, sem distinção, porque Jesus
amamos sem distinção, independente do que fazemos, do que somos, Ele nos ama. E Ele quer a todo instante que nós voltemos para Ele. Então tudo que Ele faz é chamar a nossa atenção para a graça dEle, para o favor dEle em nós. A graça de Deus é um favor que nós não merecemos, mas pelo amor que Ele tem por mim e por você, por nós que somos a imagem e semelhança de um Deus que é amor, Ele derrama sobre nós a misericórdia. E o que é misericórdia? Nós falamos muito, né? E às vezes sai até da boca para fora, como um jargão, né? Jesus tem misericórdia. Mas nós não sabemos a profundidade do que é essa palavra. No grego vai dizer coração, a miséria do coração, ou seja, aquele que vai de encontro com a miséria do outro. E aí no dicionário da língua portuguesa é mais profundo ainda, que vem dizer que é aquele que é dotado de compaixão, aquele que olha para o outro e se compadece, aquele que não faz distinção de pessoa e que coloca o seu coração para ajudar o outro. E no dicionário bíblico vem dizer que misericórdia é o favor, é a graça imerecível, o perdão e a compaixão de Deus por cada um de nós. E por que então eu escolhi essa palavra do filho pródigo? Porque ela fala exatamente dessa compaixão, dessa misericórdia, no sentido bíblico da palavra. Misericórdia é a compaixão e o perdão de Deus por nós. Uma renovação da aliança. Deus primeiro faz aliança com o seu povo no Antigo Testamento para que o seu povo fosse salvo e liberto. E mais uma vez, Deus renova a sua aliança conosco, com Jesus Cristo, aquele que morreu, que padeceu, mas que ressuscitou dos mortos e vive está no nosso meio. E a palavra do Filho Pródigo vem nos mostrar plenamente isso. 2 filhos que tinham tudo materialmente, e eu digo além, tinha amor, porque em todo tempo esse pai demonstra o amor ao filho. Esse pai não era um pai qualquer, era um pai que estava lá acolhendo, ajudando, atendendo o pedido dos filhos. E um dos filhos acha que o estar ali dentro daquela casa, naquela família, não era suficiente para ele viver. Então ele pede: pai, dá-me a parte da herança para que eu possa viver a minha vida, a minha maneira, do jeito que eu quero, nas minhas condições. E aí você pode imaginar que naquele tempo não tinha dinheiro como nós temos hoje. Tudo era a base de troca. Eu tenho um plantio e eu divido com meu irmão, enquanto meu irmão tem um gado e divide comigo. E aí a gente pode imaginar que aquele pai, ele fez isso aqui, olha, para desfazer dos bens dele, para dar ao filho. Ele teve que se romper dele mesmo para dar ao filho aquilo que o filho estava querendo. Não é diferente de Deus conosco, porque nós somos filhos e filhos amados de Deus, e Deus faz o desdobramento do poder e do amor dele para atender os desejos do nosso coração. O salmista vem dizer isso, que Deus atende o coração daquele que é de Deus. O Salmo 19, ele vem dizer: o Senhor atende, Ele atende o desejo do nosso coração. Aí o filho toma tudo que coube a ele e vai embora. E foi viver à mercê daquilo que ele tinha proposto, da sua própria vontade. Ele não queria mais se submeter à vontade do Pai. E infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, nós também somos assim com Deus. Nós até rezamos pedindo: Senhor, faça a sua vontade. Mas na hora que Ele fala assim: olha, para fazer a minha vontade você precisa renunciar isso, você precisa fazer aquilo. E nós fingimos que
vezes nós fazemos do nosso jeito. Eu, Adriana, às vezes até falo com Deus assim, né? Porque eu também sou pecadora, né? Preciso muito da misericórdia do Senhor. De vez em quando eu falo com Deus assim, Senhor, atrapalha, né, aquilo que eu fiz, porque agora eu estou em apuros. A gente reza, comunga, vem à missa na intenção, e na hora que Deus manda fazer, a gente é desobediente. E essa desobediência, ela entrou no mundo com Adão e Eva, e nós carregamos esse pecado até os dias de hoje. Porque o fruto proibido de Adão e Eva é justamente a desobediência à vontade de Deus. E aí teve uma consequência. Deus falou com Eva: a partir de agora, por causa do seu pecado, você vai sofrer as dores do parto. Vocês lembram dessa passagem? Então teve uma consequência do pecado. E todas as vezes que nós não abrimos o nosso coração para Deus, há consequências terríveis. O irmão proclamou aqui do abandono, que faz um estrago catastrófico, isso, né, irmão? No coração. Quantas vezes nós deixamos de dar o perdão porque achamos que é desaforo perdoar a pessoa que nos magoou, e nós carregamos isso dentro do nosso coração, enquanto Deus fala e nos ensina na oração do Pai Nosso: perdoai à medida que eu vou perdoar você, à medida que... Como é que é a oração do Pai Nosso? Assim como eu. Vocês já pararam e prestaram atenção na oração do Pai Nosso? Porque às vezes nós rezamos porque temos que rezar, ou rezamos porque acostumamos a rezar, mas nós estamos verdadeiramente multiplicando as palavras e não sentindo aquilo que está na oração. Deus vai perdoar os meus pecados à medida que eu perdoar. Não é a Adriana que está falando, é o próprio Jesus que ensinou aos discípulos a oração do Pai Nosso. Então, se nós não estamos perdoando quem nos ofendeu, Deus não vai nos perdoar. É a consequência dos nossos pecados. Mas a palavra de Deus vem dizer que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs, que ela é eterna e não tem fim. Por muitas vezes, Deus vai fazer um movimento na terra, como esse da festa da misericórdia, para mais uma vez chamar a nossa atenção e dizer: eu estou aqui para ajudar e curar você. Aquele filho foi viver a sua maneira e, em consequência dos pecados dele, ele precisou se tornar de filho herdeiro. Ele teve que tornar um servo, quase que escravo. E aí a palavra diz que ele teve que dar comida aos porcos. Neste tempo, o tempo da antiguidade, os judeus consideravam o porco um ser imundo, de contaminação, de maldição. E aí esse jovem precisou ir ao encontro dessa miséria, dessa maldição, e foi dar comida aos porcos. É isso que acontece conosco, quando nós deixamos de voltar o nosso olhar para Deus. Nós chegamos às vezes numa condição de miséria. Miséria física, por causa de bens materiais? Sim. Mas a miséria aqui que está falando não é dos bens materiais, porque ele continua sendo herdeiro do Pai. Ele saiu de casa, mas ele não deixou de ser filho. Então a herança continua sendo dele. Mas ele foi para uma miséria espiritual e emocional. E o pecado faz isso conosco.
nos faz miseráveis no espírito e nas emoções. Quantas pessoas hoje com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, porque não consegue dar o perdão, porque não consegue se desvencilhar do passado. O passado fica remoendo o tempo todo você fica lembrando, fulano fez isso comigo, fulano fez isso comigo, fulano fez isso comigo. O fulano está vivendo a vida dele e você está aprisionado nesse sentimento. Nós precisamos voltar o nosso olhar para o Senhor e clamar essa misericórdia. Aquele jovem filho, então, quando ele se depara diante dessa miséria de vida, a Bíblia diz que ele entrou em si. Parece que você está falando a mesma coisa duas vezes. Quem é professor aí, é uma redundância, é isso? Entrou, se entrou é dentro, é para dentro. Em si, se é em si, é dentro. Entrou em si. Quantos de nós não tem coragem de olhar para dentro de si? De se conhecer, de saber quais são os seus limites, de saber qual é a sua força. E aí nós ficamos num relacionamento abusivo conosco mesmo, com as pessoas à nossa volta e distante de Deus. Às vezes damos tudo que temos ao ponto de não termos nada e nem a presença de Deus. E, irmãos, lamentavelmente, não estou falando do mundo lá fora. Eu estou falando de dentro da igreja. Quantas pessoas feridas dentro da igreja? Quantas pessoas que servem feridas, e quem é ferido fere. Quantas pessoas não têm a capacidade de olhar para dentro de você, dentro de si, ou olhar para Jesus? Ficamos numa disputa conosco mesmo, ficamos numa disputa com o nosso irmão, queremos aplausos, batida nas costas, mas a Bíblia diz, Jesus nos ensina, que maior é aquele que serve. Muitos procuram a prosperidade, a felicidade, e são extremamente egoístas. A nossa prosperidade, a nossa felicidade, ela só vai ser completa se eu amar o outro como Jesus nos amou. Eu vos dou um novo mandamento. Primeiro, para a multidão ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí Jesus viu que isso é difícil, porque amar o outro como eu me amo, se muitos não sabem que se amam, se muitos não têm essa capacidade de olhar para dentro de si e se amar, feridas na autoestima, na autoimagem, feridos no relacionamento com Deus, pessoas que estão servindo na igreja, pessoas dentro da casa, que se dizem católicos, mas não têm sequer um relacionamento íntimo com o Senhor. Entrou em si, olhou para dentro dele, reconheceu o erro, reconheceu que ele foi equivocado nas escolhas, reconheceu que sozinho ele estava indo por água abaixo, vivendo uma condição de miséria, frustrado. Ele então se arrepende. E aí ele diz, depois de um exame de consciência, e aí eu vou falar de novo da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Amo. E quanto mais eu estou aqui, mais eu quero ficar.
A Igreja Católica Apostólica Romana tem um sacramento de cura. Você sabe qual é o nome desse sacramento? Pode falar com força, viu? Se errar, não tem problema, não. O sacramento da penitência. Ir diante do sacerdote, da pessoa de Cristo e confessar os pecados. A igreja, o catecismo da Igreja Católica diz que esse sacramento é o sacramento da cura. É um sacramento onde nós tiramos de dentro de nós, desculpa a expressão, toda porcariada que nós ajuntamos dentro de nós. Toda essa lavagem que ele dava aos porcos. Às vezes, muitas vezes, nós estamos nos alimentando de lavagem. E aí o nosso coração fica cheio de ressentimento, de mágoa, rancor, de ódio. Eu estou servindo, mas com ódio do irmão. E aí eu volto de novo no mandamento. E aí quando Jesus termina de falar com a multidão, ele chama os discípulos e diz: eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu, o Cristo, vos amou. É diferente amar o outro como a si mesmo e amar o outro como Jesus me amou. O amor de Jesus por mim é um amor de perdão, de misericórdia, de compaixão. É mesmo quando eu pego e me arrependo, e a palavra de Deus vem dizer que se nós arrependermos verdadeiramente de todo o coração, o Senhor é fiel e justo para perdoar todos os pecados. Independente do pecado, Ele é fiel e justo. É o amor do Cristo que nos fez a sua imagem e semelhança. É o amor de Deus que nos fez a imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz ainda que Deus nos amou de tal maneira que Ele manda seu único Filho para morrer na cruz para nos salvar. O profeta Isaías vem dizer: Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que tira a nossa paz está sobre Jesus Cristo no madeiro da cruz. Por amor a nós, por amor a mim e a você. E aí aquele filho então reconhece: eu preciso voltar à casa do meu pai. Porque é na casa do meu pai que eu encontro amor. Porque é na casa do meu pai que eu encontro o perdão. Porque é na casa do meu pai que eu encontro a misericórdia. E eu vou dizer para ele: pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Se falarmos a respeito de dignidade, verdadeiramente nós não somos dignos de ser chamado filho de Deus. Mas o salmista diz mais uma vez que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs, e ela é infinita e eterna. Aquele filho então vai para a casa do pai, abandona toda a miséria, abandona todo o pecado, abandona a contaminação que ele teve com os porcos, abandona a lavagem que ele estava comendo e volta para a casa do pai. E aí eu fico imaginando, porque quando eu leio a Sagrada Escritura, quando eu vou preparar uma pregação, quando eu vou fazer o meu estudo bíblico, eu tento me colocar dentro da palavra, trazer para a minha realidade. Eu fico pensando que o filho devia, como será esse retorno? Como será que meu pai vai me receber?
Imagine o medo dele chegar lá e não ser aceito. Porque ele reconheceu o pecado dele. Ele reconheceu que ele abandonou o amor do pai que tinha por ele. Só que, para surpresa desse filho, o pai estava ao longe, aguardando ansiosamente. Os documentos da igreja vêm dizer que o pai toda tarde ia para o monte para ver se ele conseguia avistar o filho. Lá no livro do Gênesis, quando Deus criou o mundo, nos fez a imagem e semelhança, Deus também ia toda tarde conversar com Adão, com o filho amado. E aquele pai corre ao encontro do filho. Eu fico imaginando a cena, ele deve ter abraçado, chorado, é um misto de emoção, sorri e chora, meu filho voltou. Imagino o coração do pai e do filho que novamente se une, um ouvindo o coração do outro, um sentindo o coração do outro, e mais do que isso, naquele momento aquele filho reconhece que ele foi perdoado. Ele podia não permitir perdão, porque o pai já tinha perdoado. Só no acolhimento que o pai teve com aquele filho foi testificado o perdão. E aí, aquele filho então cumpre a promessa: pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado filho. A resposta do pai foi: traga comida, bebida, vamos fazer uma festa, porque o meu filho que estava morto pelo pecado, agora ele reviveu, ele está vivo, ele retomou a casa do pai, ele converteu, ele voltou para os meus braços. Assim o Senhor fala comigo e com você. Eu estou ansioso, esperando pela sua volta, e quando nós voltamos para o Senhor, ele disse: eu perdoo você. Irmãos, a palavra escrita há 2000 anos atrás, ela vale para hoje. Porque a Bíblia diz que Jesus foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje, o mesmo homem que perdoou o pecado do filho que saiu para viver aquilo que ele queria, é o mesmo Jesus que está aqui hoje, vivo, ressuscitado, porque nós celebramos isso no ano passado, vivo e ressuscitado, para mais uma vez dizer: eu perdoo os seus pecados. E ele está fazendo uma festa no céu. Deus está fazendo uma festa no céu para o pecador que se arrepende. Se nós abrirmos o nosso coração, entrar dentro de nós mesmos como esse filho fez, clamar a misericórdia de Jesus, Deus fará uma festa para nos salvar. Mas é preciso abrir o coração. É preciso entrar dentro de si, reconhecer esse pecado e clamar a misericórdia de Deus. E Deus já provou-nos que Ele é amor, que Ele é misericórdia, que Ele é compaixão e que Ele perdoa todos os nossos pecados. E aí agora nós precisamos de fazer isso, né? Porque só pregar, só ouvir, não causa efeito no coração. É preciso exercitar aquilo que foi pregado. E aí eu quero convidar você agora
usar o pecador, ele está aqui para acolher, ele está aqui para perdoar os pecados, ele está aqui para nos dar vida nova. E a Bíblia diz lá no livro do Apocalipse: eis que faço nova todas as coisas. O que era velho passou, eis que tudo novo se faz. Se nós voltarmos o nosso olhar para Jesus misericordioso, nós seremos nova criaturas. Vamos ficar de pé e vamos rezar. Feche os teus olhos. Se você não consegue fechar os olhos, inclina a sua cabeça. O jovem nos ensinou, esse filho pródigo, ele nos ensina a entrar dentro de nós para encontrarmos o Cristo. Encontrar dentro de nós para encontrar o Pai, na verdade, o Pai que nos ama com amor incondicional. Então faça isso agora. Entre dentro de você, dentro do seu coração, dentro da situação difícil que você tem vivido, dentro das suas frustrações, dentro do rancor que você tem trazido desde aquela época, 10 anos atrás, 20 anos atrás, não sei o que você tem. Entra dentro do seu coração, dentro de si agora, e entrega para o Senhor o seu limite. Entrega para o Senhor agora esse coração que está enfermo, doente, que está desassossegado, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, é capaz de vir no nosso coração e dissipar todo o mal. Entrega para Jesus agora, reconheça-se pecador. Senhor, eu reconheço pecador, eu sou pecadora. Eu preciso da sua misericórdia, eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua compaixão, porque eu tenho pecado e esse pecado tem consumido a minha alma, esse pecado tem consumido as minhas forças. Eu já não consigo me relacionar comigo mesmo, eu não consigo relacionar contigo, eu não consigo relacionar com outras pessoas, porque o peso dos meus pecados tem sido grande, Jesus. A Bíblia diz que: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, pelo peso dos vossos fardos. Nós é que colocamos fardos pesados demais. Nós queremos abraçar o mundo, nós queremos fazer a parte de Deus, por isso se torna pesados os fardos. Mas Ele diz: eu vos aliviarei. Entrega ao Senhor agora o seu coração do jeito que está e clame pela misericórdia. Peça a Ele misericórdia de você. Entrega as suas dores, as suas enfermidades físicas, espirituais, emocionais. Entrega para Ele agora. Jesus está de braços abertos para acolher você. Alguém no meio de nós que necessita de um abraço. A carência está tão grande que você sente exaustão física. Sinta-se abraçado pelo Pai agora. Sinta-se abraçado por Jesus misericordioso. Sinta-se abraçado por Nossa Senhora, a Mãe da Misericórdia. O abraço de Deus é um abraço de cura, porque o abraço de Deus é amor, e o amor é capaz de curar toda ferida que há no nosso coração. Receba o amor de Deus, sinta-se amado por Deus, receba o amor de Deus para a sua cura e sua libertação. Receba